Derfeu é um personagem muito interessante que Bernard Cornwell criou para narrar as Crônicas de Arthur, pois é através dos olhos de Derfeu que conhecemos a história. Talvez o personagem Derfeu seja também uma maneira que o autor encontrou para passar mais discretamente sua imaginação sobre a época. Dentre todos os romances, batalhas e os dramas, o mais intrigante dentro da obra é o fato de que quase todo o tempo eles estarem por um fio de tudo ir por água abaixo. Uma opção, uma escolha, uma palavra dita de maneira diferente pode dar um rumo totalmente oposto na vida dos personagens. Senhor, o senhor acha mesmo que podemos vencer? Você nunca ganhou uma batalha estando em menor número? Sim. A história como um todo é muito bem construída, embora em alguns momentos ela tenha um ritmo de lesma, mas de uma página para outra o jogo muda e você tem que estar atento nos detalhes, pois às vezes um passar de mão no punho da espada é uma pequena indicação de que algo está por vir. Do you still of in the back is hiding? Is forever not hiding. Lidar com os druidas não é fácil. São poderosos. Sim, eu já estive ao lado dos druidas também. Eles são sábios. Mas Merlin nunca se aprofundou em seus conhecimentos. Uma coisa que dá o brilho na história é ela não seguir um rumo óbvio, o esperado. As Crônicas de Arthur não tá aqui para agradar o leitor. E isso prende muita atenção, pois o que você lê é sempre novo e nunca se sabe o que vem pela frente. Ótimo! O quê? Você se atreve a falar da minha barba? Ó, moleque! Os saxões me conhecem e me odeiam. Oh, não seja idiota, Derfeu. Os mistérios da Britânia devem permanecer ausentes na mente de cada um. Ou não seriam mistérios? Não acha? Arthur está juntando um exército enorme. A Britânia está impenetrável. Segue o conselho dessa barba. Reze ao seu Deus agora. Se observar bem, perceberá que não vemos nada mais que uma superfície escassa. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Top Livros. E é isso. Chegamos ao final das trilogias de Bernard Cornwell, as Crônicas de Arthur. Infelizmente, né? Chegamos ao fim, uma hora, tudo que é bom acaba. E como já acabou, já tem resenha com spoiler, sem spoiler. Hoje vamos fazer uma análise da história como um todo. Vamos pegar todos os pontos e vamos analisar muitas coisas, desde a escrita até a história, a estrutura dos personagens. E é isso aí, estamos dando aquela boa e velha relembrada em tudo que teve, fazer uma análise, uma resenha da história como um todo. E por isso eu tô aqui dando uma folhada no Rei do Inverno, pois faz muito tempo que eu li. E a primeira vez que eu li, né? Eu sempre digo, é muito engraçada a minha história com esse livro. Pois quando eu fui buscar lá, tava sem repertório de livro, tava sem lista de livros, tava querendo um livro novo, uma história nova. E eu tava querendo um livro grande. E aí eu fui lá, tive esse como indicação, peguei, achei a capa bonita, a Rei do Inverno. Falei, poxa, vou levar esse aqui, deve ter uma história boa. Comecei a ler e eu não consegui me conectar com a história. Eu comecei a ler, sabe quando você lê? Tipo, cara, você lê um parágrafo e você não entende o que você leu. Por fim, eu acabei deixando esse livro muito tempo encostado. Persisti sobre ele por várias vezes. Mesmo assim, eu não peguei a ideia, né, no começo de um livro, de uma história nova, de um livro grande, muitos detalhes, uma complexidade toda para você criar uma esfera do universo. E demorou pra mim ler, mas persisti. Eu persisti no livro. E cá estou eu hoje fazendo a minha resenha, falando o quanto eu amo esses livros aqui. E eu tenho um convite pra você que gosta desses tipos de histórias, desses tipos de livros, essas guerras, essas batalhas. Até outros livros também faço de filosofia.
várias outras categorias. Eu convido você para ir lá no Facebook, participar, fazer parte da nossa comunidade, o grupo, que lá a gente tem uma comunicação muito mais próxima, a gente pode trocar ideia, trocar opiniões a respeito dos livros, do que a gente leu, do que tá lendo, também fazer indicações. Eu gosto muito de indicações, gosto de indicar, tá certo? Fica aí o convite para você, o link tá aqui na descrição. O nome do grupo é Leitores de Mil Vidas, pois, né, como se diria aquele grande e famoso autor, o homem que lê vive mil vidas, enquanto aquele que não lê vive apenas uma. Leitores de Mil Vidas, eu te vejo lá. E o que eu não posso deixar de dizer logo de cara é que Bernard Cornwell é um narrador de batalhas, isso não dá pra discutir. É impressionante a clareza que ele nos passa enquanto está narrando a história. Parece que quando chega no momento da batalha, o negócio fica mais intenso. Certos livros eles têm uma certa dificuldade em narrar batalhas, ou alguns até pulam a parte da batalha e já vai pro fim, pro resultado, e você fica, poxa, o que aconteceu? E alguns também você tá dentro da batalha e você fica assim boiando sobre o que aconteceu. Será que ele tirou a espada e matou o cara da frente, ou o cara da frente tirou a espada e matou o seu amigo do lado, ou ele tirou a espada e ficou segurando até que o cara do lado jogasse a mesa pro lado? Não, você fica assim, cara. E Bernard Cornwell parece que o negócio flui livremente, parece que ele bota a mão no teclado e começa a digitar assim e o negócio sai. Não, tem que ver os discursos. Senhores, é uma honra lutar ao lado de vocês aqui hoje. Se eu morrer em batalha, minha vida terá valido a pena. E como eu sempre digo, se você colocar uma trilha sonora ali no ouvido, colocar alguma coisa que intensifique um pouco mais o que você tá lendo, principalmente no trecho de batalha, cara, você vibra junto com os personagens. Coloca a tua atenção, coloca o seu foco no que você tá lendo, no que você vai perceber. Parece que a gente tá assistindo um filme. A música intensifica muito a imaginação e você consegue se conectar muito mais com a história e parece que ela cria uma harmonia muito grande. A minha batalha preferida é, sem dúvidas, a do Mindy Baddon, com mais de 160 páginas de pura degustação de batalha. Bernard Cornwell tem um talento para batalhas muito grande em comparação a outros. E o diferencial também é que Bernard Cornwell ele consegue transmitir através da escrita o caos que é uma batalha. Por exemplo, a batalha feita no cinema que mais se aproxima das narrações das batalhas que estão nos livros do Bernard Cornwell, aquela velha e famosa Batalha dos Bastardos, lá em Game of Thrones, e onde você assiste e uma coisa sobrepõe a outra. Não é apenas uma e depois outra e depois outra. A batalha está acontecendo aqui e tudo ao redor, por exemplo, do personagem principal está acontecendo junto. Não é apenas uma cena e depois outra e depois outra. É um aglomerado de morte, sangue para todo lado, e você percebe, enquanto Jon Snow luta, muitas outras cenas de fundo. Não chega a ser aquela coisa técnica demais, onde uma batalha aqui, um golpe aqui. Não, é tudo ao mesmo tempo. E você assiste várias vezes, você consegue perceber coisas diferentes que ainda assim continuam acontecendo dentro da cena. Acredito que a maioria dos livros, séries, filmes tentam chegar nesse nível de mostrar, a gente imagina que seria dessa maneira, né? Uma guerra, não aquela coisa bonitinha que um cara tá do lado, não, é completo caos, é uma guerra, mano, o negócio é inferno. Ao longo que você vai lendo todo o livro, você percebe que as Crônicas de Arthur têm um ar bem melancólico. Eu já conversei com várias pessoas e elas disseram de fato que tem mesmo uma certa melancolia na narração de Derfeu, onde ele na maioria do tempo tá triste com alguma coisa, ou algo de ruim aconteceu aqui, ou de lá, ou com ele mesmo, ou com algum personagem. E a maioria das pessoas que concordaram com essa melancolia disseram que é justamente isso que nos faz nos conectar mais com a história. E é verdade, a gente se conecta muito mais com aquela história de sofrimento, dificuldades e lágrimas, onde o personagem, né, ele vai até o fim do posto e ressurge, né? Aquelas histórias de superação, a tão famosa jornada do herói. E Derfeu é um personagem que sofre muito. É bonito também a lealdade dele diante ao seu senhor, o rei Arthur. E isso dá bastante credibilidade para ele, o que faz a gente ter um apego muito mais com o personagem. Porque ele, né, ele dá preferência ao juramento, né, muitas vezes arrisca até a própria vida, mas para manter o que ele jurou, a lealdade com o rei Arthur.
E isso torna o personagem bastante honrado. Nos conectamos com ele ao ver o seu sacrifício. Mas lembremos que Serdic está com ele. Os saxões me conhecem e me odeiam. Drefeu, você ainda é leal a mim? Até a morte, senhor. Então vá. Isso é uma ordem. E é engraçado que Derfeu é bem sarcástico. Ele é totalmente transparente, sincero, né? É claro que ele não chega na cara do personagem e fala, filho da puta. Mas o personagem que ele não gosta, ele trata de trazer de uma maneira, né, bem negativa, colocando um pouco mais de brilho nos seus defeitos. E não é só porque a gente tá o tempo todo com Derfeu, né? É ele que narra a história. Mas parece que ele que segura todas as pontas. De certa maneira, ele que mantém a base da Britânia. Porque Arthur, ele é rei, ele lidera, ele tem sua influência, mas só que ele não quer nada com nada da vida, quer morar no pasto. E até no terceiro livro é Derfeu quem vira praticamente o líder da Britânia. E é ele que lidera. Em muitas situações, acredito que a Britânia teria sido tomada pelos saxões se não fosse ele. O que me deixa mais fascinado na história é a maneira com que Bernard Cornwell interpretou as Crônicas de Arthur e deu vida à história. Lá no final do primeiro livro, em Notas do Autor, Bernard Cornwell conta um pouquinho sobre como foi as pesquisas que ele fez antes de começar a escrever a obra. Ele queria fazer uma história o mais realista possível, baseado no que se tem de fatos históricos e escritos, e se tem muita pouca coisa. E ele até disse que a primeira história de Arthur foi escrita muitos anos depois das batalhas que teve na Britânia. E não tem nenhuma prova da existência de um rei Arthur. Fica mais evidente que apenas um grande comandante de batalhas que liderou o exército britânico. Há mais possibilidade de que esse possível comandante tenha tido qualquer outro nome ao invés de Arthur. Mas esse nome foi atribuído por ser símbolo de coragem e ser um nome bonito e comum na época. E na versão de Bernard Cornwell, ele traz essa realidade muito próxima. O personagem Arthur, nos livros, era um bastardo e não tinha direito algum ao trono. Mas diante das situações, não tem outra escolha a não ser tomar as rédeas do país e defendê-lo. Um personagem que nem queria ser rei, mas tinha ótimas habilidades na batalha. Desde as estratégias até a influência para unir o povo e todo um exército para a luta. Embora o livro seja ficção histórica e tenha lá muita criatividade, que deixa a história bem atraente, ele chega o mais próximo de uma história real. A maneira com que ele estrutura os acontecimentos, as coisas na maioria das vezes não saem como esperado. E aí entra o improviso. E eu não sei porque, dentre tantas e todas as várias versões das Crônicas de Arthur, entre filmes e livros, a minha preferida, a do Bernard Cornwell. Eu não sei porque, talvez seja muito provavelmente por ter sido meu primeiro contato com as Crônicas de Arthur. O final do livro. Há muita atenção que agora eu vou dar um pouquinho de spoiler aqui. Eu quero falar desse final de Excalibur, né? O fechamento da trilogia que ele deu. Eu achei que foi um fechamento muito bom. Até dava uma impressão que o fechamento seria lá em Mindbadum, que tipo, o negócio subiu assim, a leitura, o nível do livro, tipo, de batalha e de muita coisa acontecendo. Parecia que ali ia acabar, mas não terminou por ali porque ainda tinha muita coisa para acontecer e o fim não foi ali. Mas o fim mesmo foi à beira da praia, lá no finzinho da Britânia, onde eles travaram a última batalha, onde finalmente, né, Mordred teve o fim que merecia. Às vezes até parecia que ia nos surpreender de fato e algum vilão não ia ter um final ruim. E é interessante a ligação que Bernard Cornwell vai fazendo com o presente momento onde Derfeu está escrevendo a história e de fato a história, né? Ele vai fazendo contrapontos e ele volta e tipo, algumas coisas acontecem no presente, né? Que é Derfeu velho, e ele volta para a história, continua, faz algumas coisas e no fim eu achei muito foda, porque mesmo depois de tantos anos lutando contra os saxões,
depois que Derfeu já estava velho, ainda assim existia secções e eles ainda continuavam invadindo a Britânia. Tipo, é um mal que eles não conseguiram evitar, né? Na época deles, né, eles foram muito duros, foram fodas pra caramba, e por vários anos eles tiveram até paz, mas os saxões, né, parece onda, sempre volta. E no presente momento, onde Derfeu está velho, ele tá quase terminando a história. Ele tá nas páginas finais da história, e é uma noite onde os saxões estão invadindo. E chegando perto do final do livro, Derfeu, velho já, onde ele está escrevendo a história, ele também está no final da história, tipo, as duas histórias terminam juntas, a história que Derfeu está escrevendo, né, e de fato o próprio livro. E na mesma noite onde ele termina a história é a noite onde os saxões, eles não chegam a invadir porque a gente não vê, porque ele termina um pouco antes da história, mas é bacana porque Derfeu velho, ele vai lá, pega o Wilbane, a sua grande e velha espada, ele pega ela já tá até meio enferrujadinha, e ele lembra dos velhos momentos, até emocionante. E aí Derfeu sobe pra sacada e ele vai ficar de vigia. Muitos dos outros habitantes ali, eles já estavam indo embora, já estavam fugindo, e eles colocam o pobre e velho Derfeu pra tomar conta e pra, tipo, segurar os saxões que estão chegando. E parece que ele nem volta a escrever a história, ele apenas narra, ele conta pra gente. Tipo, é como se a gente estivesse dentro da mente dele, e ele vai contando pra gente a história, e aí ele adentra novamente pro passado, e é ali que termina. Quando ele volta já tava quase ao pôr do sol, né? Tava os dois exércitos, tipo, na praia ali, se tretando, a batalha já tava intensa, muitos dos soldados, tipo, os grandes soldados da cavalaria de Arthur já tinha falecido, né? Até Arthur já tava muito ferido. Mordred tem o fim que ele merecia, e enfim, né, Arthur, ele faz o que devia ter feito bem lá no começo, nas primeiras bancadas de Mordred. Arthur acaba com Mordred, e é aí onde Derfeu encerra as crônicas de Arthur. Eles tinham feito uma estratégia lá, e o barco de resgate nesse momento tinha acabado de chegar, e assim que o bispo Samsun chega com os reforços lá de Gwent, Arthur já estava em alto mar com alguns outros sobreviventes. Muito pouco do exército sobrou e ficou apenas lá Derfeu na praia com a sua bela amada. E tipo, não tem muito nem como descrever esse final, apenas quem leu de fato que vai lembrar. A emoção que é o final da história é foda pra caramba. O negócio termina assim, eu com fone no ouvido, quando eu tava lendo, parecia que eu tava vendo a cena assim, tipo final de filme mesmo, que a câmera vai passando e o exército chegando, e Derfeu, tipo, ali esperando o exército chegar, e vai fechando e a história vai acabando, e as últimas palavras do livro é Derfeu dizendo que foi ali que viu Arthur pela última vez. E aí acaba e fecha, e você fecha o livro e você fala, puta que pariu, como que eu vou viver agora? Tipo, o livro acabou, não tem mais nada pra ler. E é engraçado, você vai ler outro livro, você fica com puta de uma ressaca literária, tá ligado? Ressaca literária no sentido em que você se acostuma tanto com aquela leitura que você sente falta dela. Você vai ler outro, você estranha. Fica, tipo, diferente, você fala, poxa, mano, nossa. Eu não sei se vocês já sentiram isso, onde vocês lê tanto um autor só e você, tipo, acostuma muito com o jeito dele de escrever. Quando você vai para outro, você demora um pouco para acostumar novamente. Um dos meus personagens preferidos é Merlin, né? Tem um senso de humor incrível, personagem misterioso, né? A gente não vê ele muito dentro da história. Ele tá muito dentro da história, mas em pequenos trechos, de tipo, parece que passa rápido os momentos do que o Merlin aparece. Eu lamento o fim dele, mas ele é um personagem muito bom. E na minha versão, né, que eu fiz uma pequena adaptação da história, né? Existem tantas versões, eu acabei fazendo uma minha também, baseada nas crônicas de Arthur, do livro, que com certeza merece um filme. Eu não sei porque ainda não fizeram um filme, mas eu gostei muito de fazer Merlin, foi um baita de um trampo fazer. Se vocês quiserem, dê uma olhada aqui no vídeo aqui em cima, vai lá dar uma checada. O vídeo ficou muito bacana. Versão de Merlin, né? Eu, na verdade, gostaria de fazer o filme inteiro, mas, né, muito grande, seria muito difícil de fazer. Eu demorei um tempo para gravar. E eu tentei pegar mais algumas coisas mais significativas, mais grandes, mais importantes, adaptar para uma versão mais fácil. É claro que eu gostaria muito de fazer uma batalha
uma cena de batalha, mas ficou apenas, né, com uma batalha mais pequena, mais improvisada, mas assim mesmo, eu pelo menos acho que ficou com um resultado muito bacana. Bom, eu acho que é isso. Já falei bastante aqui, e muitas coisas eu não disse aqui, pois eu já, né, não precisaria repetir o que já está nos outros vídeos. Mas se você quiser saber um pouco mais, tem alguns outros vídeos que eu já fiz, resenhas mais, né, tipo, intensificadas no próprio livro, todos os 3. Tem as suas que eu faço. Teria me arrependido muito se eu não tivesse lido. E ele me ensinou uma coisa muito importante, né? Que muitas vezes a persistência é a chave, né? Pra gente gostar de um livro. Às vezes um livro que a gente não leria, não daria nada. Você começa a ler, você não gosta, você para. Quando você volta, persiste algumas vezes, parece que o livro se torna interessante, sabe? É tipo, às vezes apenas uma falta de tentar colocar um esforço para entrar dentro da história, né? Eu tenho uma baita de uma preguiça de começar a ler livros novos, porque você tem que, tipo, criar uma esfera de imaginação, né? Por exemplo, você já está lendo um livro normal que você já lê, por exemplo, você está no 3º, no 4º, você já está ali com uma esfera, você já tem um ambiente formado. E quando você vai começar um livro novo, tipo, um livro que tem várias sequências, estou querendo começar a ler Crônicas Saxônicas, então, né? Tem que criar aquele esforço, criar a ambientalização, pelo menos nas Crônicas Saxônicas. Temos uma vantagem que tem a série para nos ajudar a imaginar um pouco melhor. Mas é isso aí, eu agradeço a sua presença. Coloca aqui embaixo qual livro você quer ver aqui no Top Livros. Eu agradeço a sua presença, agradeço por você ter acompanhado todos os vídeos, né? Quem acompanhou, agradeço por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Dá uma olhada nos outros se você ainda não viu. E é isso aí. Eu agradeço e até a próxima.